que em 27 de fevereiro de 2024 algo muito perturbador vai acontecer e nós temos que nos preparar. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Começa agora mais um caso sobrenatural. E esse aqui, gente, sério. Eu sou Carol Capel, a sua fuçadora de mistérios favorita. Você tá bem hoje? Tá tudo bem com você? Você tá preparado para mais um vídeo? Pois é, eu não sei se você está preparado para o que eu vou falar aqui dentro desse vídeo hoje, mas eu vou falar assim mesmo. Você sabia que existe um livro que sabe do futuro, exatamente como ele vai acontecer e quando ele vai acontecer? Essa nossa história começa lá atrás, em 7 de outubro de 1849, quando um homem muito embriagado foi encontrado em uma vala do lado de fora de um bar em Baltimore, nos Estados Unidos. Esse cara podia ser só mais um bêbado jogado na vala, mas não. Ele era ninguém mais, ninguém menos que Edgar Allan Poe, um dos melhores escritores que já viveram e que já estiveram aqui nessa terra. E o fato dele ter sido encontrado naquela vala em 1849 é só mais um mistério desse nosso vídeo aqui, que está cheio de mistérios. A maioria das pessoas que conhecem as obras de Edgar Allan Poe pensam nele como apenas mais um escritor de contos de mistério, de contos de ficção científica, de contos sobrenaturais. Mas eu já falei para vocês aqui em outros vídeos do canal, a ficção é só uma maneira inventada, criada de nos contar uma verdade. Verdade essa muito difícil de engolir e para tal é contada através de um cenário divertido, um filme, um livro, uma obra, enfim. Edgar Allan Poe foi o cara que inventou esse gênero de histórias de detetives. Ele inventou a ficção científica, ou seja, ele inventou essa maneira de nos contar as verdades. Só que antes de ser escritor, ele era do exército. E ele tinha uma carreira muito promissora no exército. Só que ele largou o exército para começar a escrever. Ele tinha umas manias estranhas que curiosamente me lembram as manias do time de roteirista da série dos Simpsons. Ele era muito bom de matemática, fazia vários cálculos de cabeça sem nunca ter estudado cálculos avançados e ele usava a imaginação dele para prever coisas que realmente aconteceriam. Tipo, ele previu a origem do universo. Ele previu a existência de buracos negros muitas décadas antes da factual descoberta desses objetos estelares. Então, Edgar Allan Poe escrevia seus textos de ficção, mas nesses textos ele fazia previsões. E por causa disso, muitas pessoas acreditam que ele era, na verdade, um viajante do tempo. Outras pessoas acreditam que ele era um vidente muito poderoso ou até mesmo que ele tinha acesso aos arquivos akáshicos. Só que ele era uma pessoa normal. Uma pessoa normal com uma vida normal. Afinal de contas, quem era esse homem e como que ele sabia com tanta precisão as coisas que iam acontecer no futuro? Ele era um cara muito inteligente, ele falava várias línguas, ele sabia muito de matemática, só que ele não tinha a melhor saúde mental do mundo. Nos primeiros anos de faculdade, ele teve que largar o curso porque ele vivia embriagado e frequentemente estava metido com dívida de jogo. É, meus queridos, as mentes mais brilhantes do mundo também são as mais perturbadas. Bom, o Edgar Allan Poe foi o primeiro escritor norte-americano que conseguiu viver de suas histórias, ou seja, ele conseguia pagar suas contas com o dinheiro que ele recebia das histórias que ele vendia. Lembrando que ele vivia em uma época onde copyright não existia, então as pessoas copiavam a história dele, vendiam sem dar os créditos para ele, e mesmo assim ele conseguia ganhar muito dinheiro com essas histórias, porque as histórias eram realmente muito boas. E assim, com muito dinheiro no bolso, ele se casou com a sua prima de apenas 13 anos. Mas a questão aqui é que ele desenvolveu um novo gênero literário que na época não existia, que era o gênero de escrever histórias curtinhas. Então ele não era um escritor de livros, Ele era um escritor de histórias curtas. E a história dele, chamada The Murders in the Rue Morgan, que seria, traduzindo para o português, Os Assassinos da Rua Morgan, contava a história de um detetive que usava seus poderes sobrenaturais para resolver crimes. Ou seja,
Ele meio que inventou esse tipo de história de detetive. Então, se Sherlock Holmes existe hoje, foi graças a esse homem aí. Só que as coisas começaram a ficar realmente muito estranhas na vida de Edgar Allan Poe quando ele publicou um livro cheio de histórias curtinhas dentro, e esse livro tinha o nome de Eureka, ou Eureka em português. Nesse livro, ele escreveu as suas especulações sobre o universo, ou seja, ele não era cientista, ele não era astrônomo, ele não fazia pesquisa nenhuma. Ele simplesmente sentava, especulava do que ele achava que o universo era e escrevia. E muitos anos depois da morte de Edgar Allan Poe, a história dele, Eureka, se provou ser uma das histórias mais brilhantes já escritas, adivinhando o futuro, porque era quase que uma profecia. Ele previu tudo sobre o universo, coisas que só foram provadas muitos anos depois. Ah, tipo o quê, Carol? Tipo o que esse homem previu? Do que nós estamos falando? Eu quero factos! Na época que ele escreveu o livro Eureka, a comunidade científica tinha um consenso de que o universo era infinito, imutável e eterno. Mas, no livro, Edgar descreveu um universo dinâmico, que está sempre mudando, que tinha se iniciado a partir de uma única e primordial partícula. Partícula essa que se expandiu e deu origem a tudo que existe. Em outras palavras, Edgar Allan Poe previu o Big Bang, que é atualmente uma teoria aceita pela comunidade científica sobre a formação do universo. Só que na época que ele escreveu isso, ninguém falava sobre isso. Ele escreveu isso 80 anos antes dos cientistas entrarem em consenso sobre o Big Bang. Além disso, no livro Eureka, ele escreveu sobre o relacionamento que existe entre a energia e a matéria. Escreveu sobre o papel da velocidade da luz no universo, sobre a existência de buracos negros e Shocking, sobre o conceito de um universo cíclico que morre e renasce de novo, e depois morre e renasce de novo. Ou seja, ele previu o futuro. Mas a pergunta que não quer calar é: como? Muitas décadas antes desse assunto ser pesquisado e ser um consenso entre a comunidade científica, ele, que não tinha conhecimento científico nenhum, ele era só um bêbado, lembra? Bêbado, viciado em jogo, jogado na vala. Você já pensou o que aconteceria se pessoas normais pudessem ter insights tão poderosos sobre o futuro em uma tarde de quarta-feira? Imagina, você tá sentado lá de boa, trabalhando, de repente, meu Deus, tem vida no planeta WASP 96b, e escreve. E aí, daqui 200 anos, a ciência comprova que existe vida em WASP 96b. E aí eles pegam a tua anotação e falam: gente, o Jorge, olha lá, o Jorge de Nova Iguaçu escreveu isso aqui. É exatamente isso que acontecia. Essas coisas bizarras que ele escrevia, elas simplesmente vinham na cabeça dele. Bom, ninguém sabe o que de fato aconteceu com ele. Ele morava em Richmond, que fica na Virgínia. E um belo dia foi encontrado em uma vala em Baltimore, que fica mais pra cima nos Estados Unidos. Só que ninguém sabe o que ele estava fazendo ou pra onde ele ia. E ali mesmo, naquela situação, ele se foi. Ele morreu. Mas no local onde ele foi enterrado, também aconteceram coisas muito estranhas. Ele foi enterrado em uma cova normal. Só que com o passar dos anos, essas histórias dele começaram a ficar famosas. E aí, por causa dessa fama que ele ganhou, eles decidiram trocar ele de cova e colocar ele numa covinha mais bonita, uma covinha mais charmosa. E daí, quando os coveiros foram fazer a troca de um túmulo pro outro, um dos coveiros disse: ainda bem que esse homem não fica mais na minha sessão, porque todos os dias eu escuto os pensamentos do cérebro desse homem. Quando eles abriram a cova para transferir os restos mortais de Edgar Allan Poe para seu túmulo chique, eles perceberam todo o corpo dele já havia se decomposto, menos o cérebro. Gente, isso é impossível de acontecer. Mas o coveiro disse que o cérebro dele falava. E outras pessoas que frequentavam o cemitério, quando chegavam perto do túmulo novo dele, diziam que podiam ouvir mentalmente, se é que isso é possível, que elas recebiam uma espécie de uma informação telepática de um homem que falava coisas. O cérebro de Edgar Allan Poe ainda estava funcionando, mesmo muitos anos depois dele ter morrido. Bom, se você tá achando tudo isso muito estranho, se prepara para o que vai vir agora. Durante sua vida inteira, Edgar escreveu apenas um romance. De resto, eram histórias curtinhas. E esse romance era um livro grosso que se chamava The Narratives of Arthur Gordon Pym. Traduzindo,
as narrativas de Arthur Gordon Pym. Esse livro tem no Brasil, mas eu não encontrei esse livro em português. Então, se você quiser ler, você vai precisar falar e entender muito bem inglês. E se você ainda não fala e não entende muito bem inglês, eu recomendo o meu curso de inglês. Sério, gente, é pica da galáxia. Você vai entender tudo assim muito rapidinho. O livro conta a história de um trágico naufrágio de um navio chamado The Grampus. Esse navio foi pego por uma tempestade muito severa e apenas 4 tripulantes sobreviveram. Esses 4 caras, nas semanas subsequentes, ficaram à deriva em um bote salva-vidas. E eles começaram a morrer de fome, o que fez com que eles virassem canibais. E daí eles pegaram um menino, um dos sobreviventes, o menino mais novo que estava ali naquele salva-vidas. O nome do menino, Richard Parker. Marquem o nome do menino, guardem o nome do menino. O que fizeram com esse menino? Eles, e depois comeram ele. Mas comeram com a boca, hein, gente? Olha! Em 1884, um iate chamado The Mignonette afundou no Oceano Atlântico. E apenas 4 pessoas sobreviveram e ficaram à deriva no Oceano Atlântico em um bote salva-vidas. Essa história aconteceu de verdade, tá? Igualmente na história do livro, eles começaram a ficar com fome. E daí eles decidiram, entre eles, que eles iriam sacrificar um membro daquele bote salva-vidas e que seria o menino mais novinho do barco. E assim foi feito. Eles, no menino e depois comeram o menino, mas comeram com a boca, hein, gente? Olha, não vai pensar... Não é pra pensar essas coisas. Agora, adivinhem o nome do menino que foi comido? Richard Parker. Então é aquela coisa. Coincidência? Acho que não. Era só uma história de ficção mesmo que o Edgar Allan Poe tinha escrito? Ou Edgar Allan Poe previu algo que realmente veio a acontecer? Se você pegar as histórias do Edgar Allan Poe para ler, você vai perceber que esse homem dava de 10-0 nos Simpsons. E se ele ainda estivesse vivo, nós teríamos centenas de previsões de coisas que vão acontecer no futuro. E tem muita gente que fala assim por aí. Eu sei que no dia 27 de fevereiro de 2024, algo muito terrível vai acontecer. Que em 27 de fevereiro de 2024, algo muito perturbador vai acontecer e nós temos que nos preparar. E faz o maior terrorismo na internet com informações falsas e vazias. Mas as pessoas que realmente sabem o que vão acontecer, elas não estão por aí na internet fazendo alarde, não, ou se fingindo de vidente, ou se fingindo de profeta. As pessoas que realmente sabem o que vai acontecer estão escrevendo livros, contos e filmes de ficção. Então, se eu fosse você, eu começava a prestar mais atenção nessas obras de ficção. Porque de ficção, meus queridos, elas não têm nada. Elas são sim um presságio para algo que vai acontecer no futuro. Mas e o mistério de Edgar Allan Poe, hein? Bom, nunca foi resolvido e ninguém sabe como ele fazia isso. Só o que se sabe é que ele era um cara muito perturbado. Será que ele se embriagava justamente para silenciar essas vozes que gritavam essas coisas na cabeça dele? Bom, esse mundo aqui está cheio de mistérios, não é mesmo? E aqui neste canal eu sempre tento cobrir todos esses mistérios para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo por aqui. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e comentar o que você pensa dessa história toda. E se você chegou até o final desse vídeo aqui, comente Caturana nos comentários e seja feliz. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!